Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje vamos começar mais uma aula aí de filosofia moderna, né? Continuando os nossos pensadores, autores, né? De uma lista lá que a gente tinha feito no começo, no resumo. Só para revisar, nós já falamos de Kant, falamos de John Locke, falamos de David Hume, né? Falamos de Berkeley, falamos de Descartes, né? Principalmente Descartes. Não esqueçam de Descartes, né? O Descartes. Né? Parece que é o filósofo aí que inaugurou a modernidade, né? Com aquele pensamento subjetivo, né? Autônomo, eu penso, ou penso, logo existo. Totalmente mecânico, um pensamento moderno mesmo, né? Aí vimos outros autores também, Spinoza e assim por diante, né? Hoje vamos começar com o pensamento alemão aí praticamente, né? E vamos para Schelling, né? Schelling era um filósofo de academia, né, discípulo do Fichte, né, e chegou a ter uma certa amizade com Hegel. O Hegel nós vamos ver depois até. Com Hegel, né, que é aquele da filosofia mais ligada à história, toda aquela dialética, aquela situação toda. Então, teve um rompimento, teve uma briga, né? O Hegel fez um texto contra ele, né? E daí o Schelling já fica numa linha do romantismo, né? Romantismo filosófico. Por que romantismo? Porque ele rompe com razão, né? Com a razão, com o racionalismo e rompe com o empirismo. Né? Então a gente pode pegar ele romperia com Kant, romperia com Fichte e romperia também com esses empiristas, né? Lembra? John Locke, aqueles que achavam que a experiência era necessária para o conhecimento e só pela experiência, né? Com ele aqui não. O romantismo ele é muito ligado, é uma corrente alemã ligada à arte e à criatividade, muito ao eu, né? Uma situação mais subjetiva. E também aqui no caso do Schelling é muito ligado à natureza. É uma filosofia da natureza. Inclusive a obra dele, né, se chama Filosofia da Natureza. Né? Mas não é bem a natureza que a gente pensa, né? As pessoas hoje em dia pensam a natureza simplesmente meio ambiente ou a natureza fora de nós. Não, aqui a natureza é totalidade, a natureza ela relaciona com um grande ser vivo, né? Nada está morto para Schelling, né? Tudo tem uma vida. Por quê? Porque o Descartes achava que tinha o espírito, né, e a matéria. Então ele tinha uma oposição entre matéria e espírito. Aqui em Schelling é diferente, não tem essa oposição. Né? Ambas têm uma vida, ambas têm um sentido criativo, um sentido, né, de criação mesmo, uma criação criativa, né, inteligente. A natureza é inteligente, a matéria é também inteligente. E mesmo que essa inteligência seja inconsciente. Ó, veja o que o romantismo de Schelling fala e a diferença que tem com aqueles outros pensadores que a gente viu modernos, né, que nem Kant, que tudo era razão. Né, o próprio Descartes tem aquela coisa da intuição, a razão também. Né, e outros autores que a gente viu racionalistas, né? Ou da experiência que leva depois à razão, que nem os empiristas. Aqui não é assim. Aqui em Schelling nós vemos um pensamento filosófico mais ligado ao inconsciente, à criatividade, à arte, né? Depois ele fala da situação que a arte é filosofia de objetos, né? Dos objetos. Né? Os objetos nos levam à arte também, a filosofar, né? Então, e ele via também essa questão de tudo está num todo, assim, né? Tudo é vivo, tudo está num macrocosmo, um grande universo. E também existe uma grande origem às coisas, tanto materiais quanto imateriais. Né? Para ele também o pensamento projetaria ali a natureza, né? Então tem uma interação, não é uma situação assim que a gente vai descartar, por exemplo, a matéria. Aqui nele não, a matéria também é importante, também é viva, né? A natureza ela tem essa inteligência, essa criatividade toda, né? Inclusive artística, então tudo é meio artístico, tudo tem um sentido, uma finalidade, né, que em Schelling, né? Não é mais aquele pensamento, por exemplo, afastado, por exemplo, das coisas, né? A razão, por exemplo, se isola, que nem lá em Descartes, né? Eu estava
né, fora do meu corpo, eu estava naquela situação toda de isolamento. Aqui é diferente, aqui ele se sente integrado na natureza, né? Se sente, inclusive, a natureza ela teria uma espécie de inteligência até na morte, até na situação que as coisas parecem que param, não parariam. Isso seria uma linguagem, seria né, uma forma da natureza comunicar essa inteligência dela, né? Essa inteligência, mesmo que inconsciente, ó, né? Então, muito interessante o pensamento dele, é bem diferente às vezes desse pensamento que a gente acaba percebendo na filosofia moderna corriqueira, né? Ele é uma oposição, mesmo porque ele brigou, né, com o Hegel ali. E o Hegel a gente sabe, né? O Hegel depois a gente vai estudar, ele tem aquele espírito absoluto, tem todo um racionalismo ali meio que cristão, né, ainda religioso. Ele valoriza o Estado, né? Aqui já não tem a situação de Estado, aqui ele pensa na natureza, ele pensa em coisas maiores, né? Então o pensamento de Schelling, assim como do romantismo, ele valoriza a arte mesmo, a criatividade, o eu, né? Valoriza muito o subjetivo, valoriza, ele tem influência do Renascimento, né? No Renascimento a coisa paganista, forças da natureza, parece que a natureza ela conversa conosco, ela tem uma interação com o ser humano, né? Uma proximidade na natureza nós temos, e isso é uma influência também renascentista aqui em Schelling, né? Então não é um pensamento simplesmente avesso às coisas. Por exemplo, eu sou o super racional filósofo e o mundo é uma coisa fora do ser humano. O ser humano, sim, ele é da matéria, dessa inteligência é o máximo, né? A razão seria o máximo desse desenvolvimento, dessa evolução mesmo, né? Mas você não descarta as outras partes, tudo é um todo, ó, é um macrocosmo, né? Aqui tem um conjunto ó, de um grande universo que está vivo, é um grande animal, né? Ele chama aqui, ó, né? Lembrar de animal, ânima, né? Alma, uma coisa viva mesmo, né? Não é uma situação, por exemplo, assim, material, como se fosse lá em Descartes, que seria tipo um relógio, o universo é um relógio, uma mecânica, né? Uma situação assim totalmente fria. Aqui em Schelling a coisa é viva, a coisa tem criatividade, né? Ela volta a uma origem de sentido mesmo, né? Das coisas, de nós, a natureza toda, nós, né? Os objetos também, mesmo com essa arte, né? Eles também têm esse sentido, essa finalidade, né? E lá em Descartes parece que nada tem finalidade, é uma situação mecânica, né? Você vê referências à alma, por exemplo, separada da matéria, do corpo, essas classificações que aqui já não tem. Aqui seria todo seria importante, né? Tanto a matéria como a alma, né? Elas teriam vindo dessa única origem absoluta, né? Que podia ser Deus ou alguma força, né? Então não é uma situação, por exemplo, separada, né? De dualidade que tem lá em Descartes. Não, aqui não tem mais essa dualidade, né? E o mesmo podia se dizer de Hegel, né? Que tem aquele espírito absoluto, que tem uma série de situações, né? A dialética, e aqui em Schelling não está preocupado com isso, né? Não está preocupado com essa classificação histórica, por exemplo, né? Aqui as coisas têm sim um trajeto, né? Esse desenvolvimento, só que é tudo uma linguagem, a natureza querendo falar, né? A natureza ela quer se comunicar, ou quer mostrar esse espírito, né? Essa força única, né? Então, por isso na influência pagã, que o paganismo tinha essa coisa de espírito, parece que as coisas elas tinham todo um contato, né? A natureza ela falava com nós, por exemplo, um pássaro voando, os augúrios, né, dos antigos, né? Isso tudo meio que acabou com a visão cristã ou filosófica alemã, né? Fora Nietzsche, fora alguns. Então essa situação voltou com esses românticos, né? Uma situação de mais proximidade, de mais criatividade mesmo. A natureza também criativa, né? E a gente também projetando, né? O subjetivo indo para o objetivo, né? O ser humano também interagindo nessa visão, não uma coisa separada que nem uma máquina com engrenagens, né? Que nem Descartes, né? Aqui a situação ela muda um pouco. Então, nesse sentido, que o romantismo ele se afasta um pouco daquele empirismo, daquele racionalismo
francês, que seria o Descartes, né? O alemão também, né? Então é muito interessante. O pensamento dele é quase que terminando com a modernidade já, né? Ele já vem no finalzinho quase, né? A gente podia colocar o último ali, pensador moderno, o Feuerbach, que depois a gente vai falar, né? O Feuerbach, que daí já fala de Deus como uma criação humana e faz todo um contrário, um materialismo quase, né? Inclusive Marx fala de Feuerbach, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de filosofia moderna, né? Busquem, estudem, leiam, reflitam, né? E eu selecionei alguns pensadores bem diversificados, assim, né? Uns falam de Deus, outros falam de natureza, razão, experiência, né? Pra gente ver que a filosofia moderna ela também tem bastante pensadores, não é só uma filosofia, por exemplo, que duvida ou que coloca tudo na máquina ou na tecnologia, ou que nem tinha ali, né? Mas é contemporânea essa tecnologia. Mas a gente vê que nem tudo é